Oiê, bem-vindos finalmente ao primeiro episódio do meu podcast, Dentro da Minha Mente, por Maria Fernanda Belmont. Eu criei esse espaço justamente para eu poder falar livremente, quanto eu quiser, o tanto de tempo que eu quiser, sobre o que eu quiser. E, gente, são tantas coisas que alugam a minha cabeça. E o melhor disso tudo é que assim eu consigo falar com todos os meus amigos e a quem mais interessar, que eu tenho muito interesse em conhecer mais pessoas que pensam e vivem um pouco como eu. Eu espero que vocês se identifiquem comigo, aos que ainda não me conhecem. Então sejam bem-vindos. Como primeiro episódio desse podcast, não poderia ser diferente. E olha que eu já pensei em muita coisa. Mas não poderia ser outra coisa senão falar sobre como a ansiedade faz com que a gente tome caminhos que nem sempre são os melhores para nossa vida. Mesmo convivendo com ansiedade há um bom tempo, ainda assim eu me surpreendo com ela, ainda assim eu consigo cair nas ciladas dela, porque, enfim, gente, são coisas da vida. E hoje não foi diferente. Atualmente eu tô num rodízio do internato bem tranquilo. Contexto para as pessoas que não me conhecem, eu faço medicina e eu tô no meu 5º ano. É realmente um rodízio muito tranquilo. Isso é bom, mas também é muito ruim. Para pessoas que pensam muito, para pessoas que são ansiosas, pessoas que, meu Deus, quanto mais tempo a gente tiver, mais procrastinação a gente vai fazer, é terrível. Eu tenho conciliado bem, eu tenho me organizado, eu tenho cuidado do que eu preciso fazer, dos meus compromissos e coisas que eu realmente quero, voltar a minha mente não só para coisas da faculdade, né, como agora que eu estou fazendo esse podcast, mas também, justamente por ter esse tempo tão grande, eu me perco. Porque, gente, é tanto tempo, o que eu vou fazer com tanto tempo assim? Só que se eu for colocar no papel tudo que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, realmente não dá tempo. Então é bom que eu aproveite esse tempo de agora, sabe? Aí o que acontece é, quando eu tenho um dia livre, por exemplo, que nem hoje, eu fico meio desnorteada, sem saber o que fazer. E aí eu arrumei ferramentas para me ajudar nisso. Depois eu vou mostrar no meu canal no YouTube, em algum momento. Sim, eu tenho um canal, me procure lá, 1000 versões de mim. Eu tenho ferramentas como um calendário, ao qual os incas e os maias, tá, queridos? Uma coisa analógica, pregada na parede. E visualizar todos os dias a minha semana realmente tem me ajudado muito, sabe? Eu tenho outras ferramentas, só que são todas digitais e eu não me adapto. E eu demorei muito tempo para entender que, para mim, o que funciona é isso. Em literalmente 2 semanas mudou a minha vida. Então, assim, hoje eu estou no nível acima do que eu estava antes, em relação a mim mesma, em relação às minhas organizações, à minha rotina, ao meu dia a dia, certo? Só que eu ainda tenho aquela rigidez mental de não conseguir lidar com a ideia da minha rotina ir contra a minha realidade, sabe? Eu planejei uma coisa e não foi isso que aconteceu. Antes eu cronometrava, basicamente. Nossa, 6 horas da manhã eu vou acordar, às 7 eu vou pra academia, às 8 eu volto e vou tomar café, às 9 eu estudo, não sei o quê. E quando eu não conseguia fazer isso nos blocos de hora que eu tinha determinado, eu ficava muito frustrada. Quem nunca, né? Disse tudo isso porque hoje tive estágio de manhã, fui pro estágio, foi super tranquilo, até demais. Só peguei um paciente, voltei pra casa umas 10 horas, 10h20 por aí. E eu tava com muito sono, eu fiz muita coisa ontem, enfim. E daí eu pensei, nossa, eu vou dar uma descansada. Aí acabei almoçando mais cedo, o que foi muito bom, que nossa, eu realmente comi, tá? Porque às vezes eu pulo as refeições. Pessoas que moram sozinhas vão me entender. O problema é que quando eu acordei, milhares de pensamentos vieram à minha cabeça. E não sei se tem alguém que não é ansioso e que tá me escutando agora, mas eu vou te explicar mais ou menos como é que é a cabeça de uma pessoa ansiosa, pelo menos a minha. São tantos pensamentos, gente. Tantos. E são pensamentos que se transformam em preocupação, entende? E a gente se sente sobrecarregado. Me veio questões de, meu Deus, eu não lavei o cabelo ainda. Nossa, eu tenho que estudar. Caramba, e fulana, sabe? Nossa, acho que tal coisa, entendeu? Gente, os pensamentos, eles vão, e se você deixar, eles tomam um rumo sem pé nem cabeça, entendeu? Com os meus muitos anos de
convívio com a minha ansiedade, também graças a Deus e aos meus pais, eu tenho um bom tempo de terapia. No momento eu não tô fazendo, infelizmente, mas eu volto já, tá? Querida psicóloga, por favor, me aguarde, porque eu estou voltando. Mas enquanto eu não tenho ela, eu vou lidando como eu consigo e como eu posso e como eu sei. Uma amiga me disse muito sabiamente que eu sei as ferramentas boas para me regular. E realmente eu sei. E eu tenho conseguido fazer isso, mas ainda assim, não, elas não fazem a minha ansiedade desaparecer. E eu acho que isso é um dos pontos da vida, né? A gente vai vivendo a vida e vai crescendo e virando adulto, e a gente vai percebendo algumas coisas que antes não eram muito claras pra gente. Eu sempre fui uma pessoa muito com necessidade de resolução. Não vou dizer resolutiva, porque eu sou um pouco enrolada, mas eu tenho essa necessidade de, nossa, as coisas precisam se resolver muito rápido, ou como assim, coisas ruins não são resolvidas, enfim, eu preciso que as coisas estejam bem. Meu pensamento natural é esse. E que bom que eu sou uma pessoa otimista, que eu espero que as coisas se resolvam e eu realmente consigo ir atrás dessas coisas para essas coisas se resolverem. Mas isso traz uma grande frustração de quando coisas ruins ou coisas da vida acontecem, elas não somem assim. Primeiro, elas não somem. Isso é um fato, elas não vão deixar de existir. Você tem que aprender a lidar com elas. Cara, e a questão é que assim, quando eu vivo coisas que me lembram justamente isso, que os problemas eles não somem, nem sempre eles se resolvem 100%, ou nossa, minha vida é só coisa boa, todas as vezes ainda eu me choco, eu fico, gente, eita, é a vida, sabe? Eu falo pra mim mesma, tipo, meu amor, é isso mesmo que você tá vendo. Então, tipo assim, eu tenho ansiedade. E talvez em algum momento da minha vida eu não tenha mais. A patológica, no caso, né? Porque a ansiedade é algo normal do ser humano, certo? Enfim. Mas enquanto ela ainda existe, gente, vamos lidar com ela, vamos andar do lado dela. Entendeu? Eu vou ficar querendo fingir que ela não existe, querendo brigar com isso. Não, vamos contornar a situação, entendeu? Aquela coisa, gente, os nossos inimigos, eles têm que estar mais perto da gente. Algumas vezes. Tenho coisas pra falar sobre isso, inclusive. Mas às vezes, realmente, é bom deixar os nossos inimigos mais perto do que longe, tá? Hoje em dia, a minha relação com a minha ansiedade é mais abrasiva, é mais tranquila do que antes. E eu lido com ela assim, hoje em dia. Eu tenho mecanismos que eu vejo que realmente funcionam pra mim e não porque antes, gente, eu me frustrava tanto que eu via tanta coisa na internet, no YouTube principalmente, que é o meu lugar favorito do mundo, sobre, ai, como fazer a sua rotina, como sair de tal coisa, ou, nossa, essa aqui é a minha forma de me organizar e tal. E eu pegava aquilo pra mim achando que ia funcionar, e não funciona, gente. Quando a gente começa a realmente escutar a gente percebe o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta, o que que faz sentido na nossa vida. Sabe? Não tem mais ninguém. Saibam disso. Se vocês não sabem, eu vou ter que falar. Não existe uma única pessoa neste mundo que vive a mesma coisa que você. Gente, não tem. Então, assim, só você tem a sua vivência, só você tem o seu passado e as coisas que você carrega, só você tem os seus anseios, os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, o que é importante pra você. Então, viva essa vida, entendeu? Olhe pra sua vida e perceba o que que faz sentido e o que não faz, sabe? Olhe pra sua vida e veja o que que dá pra fazer na sua rotina. Na minha rotina hoje, dá pra eu dormir de tarde? Então eu vou dormir de tarde, quando eu puder, quando eu quiser, na verdade, né? Na minha rotina hoje, dá pra eu estudar sobre outros assuntos além do meu estágio, porque eu tenho tempo pra isso. Na minha rotina hoje, dá pra eu separar um dia inteiro pra arrumar minha casa e ficar 4 horas arrumando a minha casa tranquilamente.
Eu tenho tempo pra isso. Só que daqui a um mês, não vai ser assim. Então eu vou ter que reprogramar minha rotina. E ao invés de eu ficar indo contra isso, gente, é só ir junto. Beleza, minha rotina nova é essa. Então o que que eu posso fazer das coisas que eu já faço, das coisas que eu gosto de fazer, dos compromissos que eu tenho, etc, 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 que cabem nessa rotina agora. E eu tô falando tudo isso muito pra mim, tá? Muito pra mim, mas eu sei que vai ser útil pra alguém também. Porque depois de acordar do meu cochilo da tarde, eu tive 300 milhões de pensamentos que vieram na minha cabeça. Eu fiquei ansiosa de, meu Deus, eu não sei se eu lavo meu cabelo, se eu escrevo sobre as coisas que eu tô pensando, se eu estudo, se eu vou pra academia, se não sei o quê. Eu tenho que lavar. Tá, gente, amor, calma. Primeiro vamos respirar, entendeu? Segundo, o mundo não vai acabar. Gente, eu sei que parece, mas não acaba, meu amor. Ele. Que ironia, né? Porque literalmente o mundo está acabando, a gente vivendo um colapso climático. O El Niño tá botando todo mundo pra. Mas assim, o mundo não vai acabar, talvez a gente sim, mas o mundo não. E o ponto todo é que a gente tem que aprender, na verdade, a lidar com as nossas coisas, as nossas questões, entendeu? A direcionar a nossa vida. E eu já me perguntei muito, nossa, quando é que eu vou ser adulta? Ou quando que eu vou me sentir adulta? Ou como é realmente viver uma vida adulta? Porque eu não tenho essa sensação de que eu sou adulta. Meu Deus, que desespero. Ou como as pessoas fazem essas coisas, como elas lidam com tudo isso, esses estresses diários e tudo mais. E daí você percebe que é porque a gente não tem muita alternativa mesmo, a gente tem que fazer, entendeu? E olha que eu falo de um lugar muitíssimo privilegiado. E a questão toda é justamente isso, porque eu ficava em choque. Gente, como assim? Sabe? Vocês conseguem resolver? Como assim vocês não ficam mal? Vocês não colapsam com estresse todo santo dia? Uma coisa pra resolver todo santo dia, uma burocracia. Sabe? Que perturbação mental, gente. E daí, em um belo dia que eu resolvi acordar cedo pra ir pra academia, agora mesmo, assim, um mês atrás, comecei a fazer isso de novo porque eu percebi, olha lá aquele negócio que eu falei, gente, eu percebi que eu funciono melhor se eu fizer o treino de manhã, porque daí eu já fico livre o resto do dia inteiro. Entendeu? Eu não fico mais pensando sobre isso, além de me dar muita energia, além de me dar um incentivo de tipo assim, bora viver a vida. Enfim, depois de perceber isso e admitir isso pra mim mesma, e mesmo que seja chato eu fazer, que literally a vida adulta é essa, gente. Foi aí que eu entendi. Eu acordei 5 horas da manhã, cheguei na academia às 5h30, porque eu fui me arrumar tranquila, comi um negocinho antes de ir, não sei o que, não sei o que lá. Cheguei na academia às 5h30, gente, eu jurando que não ia ter ninguém. Meu amor, o que mais tinha era gente naquela academia. Parecia que era 6 da tarde. Sabe o horário de pico? 6 da tarde. Eu tô falando pra vocês. O estacionamento lotado de moto. Quando eu entrei lá dentro, gente, um converseiro, uma galera, um negócio. E eu fiquei, que isso, gente? É 5h30 da manhã. Por que que vocês não estão dormindo? E daí eu me toquei que, enquanto eu tô aqui, calma, calma que não é surto. Enquanto eu estou dormindo, às 5h30 da manhã, pra acordar mais 7, mais 7h30, 8, tem galera que tá já na academia às 5h30 da manhã, porque às 7, 8 tem que trabalhar. E dentro da rotina dela, o que faz sentido pra ela e o que dá pra ela fazer, porque ou ela gosta de ir pra academia, ou porque ela precisa ir pra academia, entendeu? Mesmo que ela não goste, ela sabe que ela precisa e ela vai fazer aquilo. Gente, é 5h30 da manhã, então ela vai acordar às 5 horas pra estar às 5h30 na academia. Vocês estão me entendendo? Gente, a gente vai ter que fazer sim coisas que a gente não gosta na nossa vida. Quem diria? E é assim que é a vida adulta. Enfim. E daí eu decidi gravar esse áudio longuíssimo, porque tinha tanta coisa na minha cabeça, gente, e uma delas era essa vontade de falar. Eu tô com esse projeto há 1 ano e meio, já que estamos falando aqui de ansiedade, né? Eu tô literalmente com essa ideia de fazer um podcast há 1 ano e meio. E eu nunca fiz porque, nossa, eu ia ter que ir atrás de X e X e Y e não sei o quê. Ai, mas eu não sei o que que eu vou falar. Ai, mas eu não sei qual nome dá. Ai, mas será que não é muito. Putz, talvez não seja uma ideia muito boa. Nossa, acho que a gente vai me zoar. Ai, que. Ô, amor. Ô, amor. E daí, esse ano, muito rígida,
comigo mesma, justamente porque eu tenho uma ideia, tipo, quando eu tenho uma ideia, aquela coisa tem que sair igual eu pensei, e se não sair, meu Deus, o que que eu faço? Amor, você lida com isso, você lida com o que saiu, entendeu? Então, assim, gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Pessoas que ainda não passaram dos 24 pros 25. Seus 24 anos vão ser babados. Juro a tudo. Vai ser babado. Me avisaram. E eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero. Mas a gente tem que passar por isso. E eu passei, menina, uma aprovação a cada mês, entendeu? A cada semana, um surto diferente. Mas é maravilhoso. Agora eu estou num estado mental diferente do ano passado. Se me botar para um ano atrás, gente, outra pessoa, entendeu? E que bom, né? Como é bom viver, como é bom crescer, como é bom se desenvolver e deixar a vida acontecer, né? E você se permitir mudar. Enfim. Mas o ponto todo é esse, eu tô enrolando faz um ano e meio, cara. Porque eu queria fazer de X e X forma. Sabe, essa procrastinação de nós, pessoas ansiosas, porque a gente quer fazer uma coisa de um jeito específico e tem que ser nas condições específicas. Um amigo meu postou, inclusive hoje, falando assim: quando eu me planejo pra fazer minha rotina de estudar, ir pra academia, não sei o que lá, às 8 da manhã, só que agora já são 8h03, então eu vou ter que necessariamente esperar até 2027 pra ter uma rotina perfeita. Gente! Oh my God, it's literally me! Apaga, velho! Sabe? Porque é isso, cara. Nós, pessoas ansiosas, precisamos ter as condições perfeitas externas, as condições perfeitas internas, pra gente conseguir tirar um projeto do papel, pra gente conseguir fazer um compromisso que a gente tem que fazer. Sabe? Eu não sei o que é pior, gente. É você ter ansiedade e ser assim e querer criar alguma coisa e não conseguir criar essa coisa justamente por causa de tudo isso, ou você ter um compromisso, uma responsabilidade, um a fazer, enfim, pra realizar até um certo prazo. Só que você é ansiosa, cara, então você vai procrastinar, entendeu? Você vai deixar pra última hora, sim, porque você não quer passar por aquilo e você vai passar de qualquer jeito, entendeu? Eu sinceramente acho muito pior a parte de criar alguma coisa. Porque o a fazer, meu amor, ele tem um prazo, então ele vai acontecer. Agora, criar um projeto tá livre, tá no mundo. Ou melhor, ou pior, na verdade, né? Tá só na minha cabeça, meu amor. Então, assim, a gente tem que fazer as nossas coisas. A gente não pode deixar a ansiedade só trilhar o nosso caminho. Porque, na maioria das vezes, quando a gente está trilhando um caminho guiado pela nossa ansiedade, é um caminho tão longe do que a gente realmente quer. Um caminho não necessariamente oposto, mas é um caminho que vai levar a gente para mais longe dos nossos objetivos. E assim, eu sei que tem coisas que eu falo que podem parecer óbvias, mas eu também sei e eu sinto que tem gente que precisa escutar isso, entendeu? Eu preciso escutar isso, eu preciso me lembrar disso. Então vamos ter esse pensamento, gente, porque é realmente isso, sabe? A gente tem que tomar cuidado pra gente não só existir. Entendem? Todo mundo tem objetivos, tem sonhos, tem vontades. E a vida é literalmente a gente organizar as nossas coisas, as nossas atividades, para que a gente consiga viver da forma como a gente quer. Obviamente, tem questões que são muito maiores do que nós pessoas como indivíduos, certo? Questões sociais, como a sociedade é formada, ela é sustentada, como a gente tem que agir para poder sobreviver. E como eu falei já, e eu vou repetir quantas vezes for preciso, eu estou no lugar de privilégio. Então, sim, eu posso, enquanto eu faço minha faculdade de medicina, pelo FIES, tá? Obrigada, papai Lula. Eu posso, sim, enquanto eu faço minha faculdade, pensar em coisas que eu quero criar. Eu posso fazer a minha arte, eu posso me expressar de X formas, eu posso sonhar. Porque eu sei que tem gente que só sobrevive. É aquilo e ponto. Mas eu não vou adentrar nesse tópico, pelo menos não hoje, porque senão eu vou ficar divagando por mais meia hora, fácil. Mas enfim, gente, o ponto central de tudo é esse, entendeu? Beleza, a gente tem ansiedade. E ela não vai sumir agora, gente. Mas tem tantas coisas que a gente pode fazer pra conviver com ela.
sabe? Sendo medicineiro agora, mudança de estilo de vida. A gente precisa realmente praticar alguma atividade física, nem que seja uma caminhada por 30 minutos todos os dias. Gente, vou contar pra vocês uma experiência pessoal. Eu acordei do meu cochilinho, no mesmo segundo eu tive 300 milhões de pensamentos e logo depois eu saí da minha casa, né? Eu fui pro quintal. Na hora que eu pisei o pé pra fora, olhei pro céu, eu falei: "Caraca, velho! O mundo existe, tipo assim, não é o fim do mundo não, que eu não lavei meu cabelo ainda. Calma! Calma!" Entendeu? Gente, às vezes a gente precisa se regular assim com a natureza. Então, amiga, vai caminhar por meia hora. Dá uma volta na sua quadra, sabe? Ai, não dá pra fazer isso, então vai pra academia. Não gosta de academia? Procura algum esporte pra você fazer. Ai, não tem dinheiro? Agacha no chuveiro, tá ligado? Aí você vai ter que fazer alguma coisinha pra mexer esse corpinho, pra liberar umas endorfinas, entendeu? E outros neurotransmissores deliciosos pro nosso cérebrozinho ficar feliz. Isso realmente ajuda. Outra coisa, terapia. Gente, terapia realmente é um espaço de um desenvolvimento muito grande. Não é para tratar só questões problemáticas da sua vida, mas é para você se conhecer melhor. E a pessoa que tá ali, o profissional que tá ali, ele só tá te guiando nisso. O processo terapêutico é seu. Inclusive, se você não tem dinheiro para fazer isso, uma forma de você começar seu processo terapêutico é escrevendo. Eu sou uma das maiores defensoras da escrita e eu sempre vou espalhar essa palavra porque realmente muda a vida, gente. Tenha um caderninho para vocês falarem sobre absolutamente tudo que vocês quiserem. Vocês criarem um espaço seguro para vocês. Vocês não precisam escrever todos os dias, fazer um documentário da sua vida escrito, não precisa. Se você funciona só fazendo lista, só faz lista. Ou se você tá muito ansiosa e você precisa muito colocar isso pra fora, cara, abre o caderno e escreve os tópicos. Tô pensando nisso, 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 nisso. Sabe? Você vai jogar tudo que tá dentro da sua cabeça pra fora. Sua cabeça não vai ficar pilhada com muita coisa. Ela vai estar pilhada ainda. Mas pelo menos você vai ver tudo que tá passando pela sua cabeça. Em outro momento a gente vai entrar mais sobre a escrita e como ela constantemente muda a minha vida e faz com que eu sempre me aproxime mais de mim. Então é isso, amigas ansiosas. As que não são, que bom, ainda bem. Mas esses conselhos servem pra vocês também. Realmente, gente, a gente tem que se cuidar. Não dá pra gente ficar sem comer ou comer muito, muitas vezes no dia. Ah, eu gosto de um doce, gosto. Coma seu docinho, mas também coma suas frutas, coma seus legumes. Beba sua água, pelo amor de Deus, porque às vezes a sua fome, na verdade, é desidratação. É só sede, sabe? A gente tem que se conectar com a natureza, sim. A nossa espécie, ela fez com que a gente se afastasse disso, da natureza, mas, gente, somos bichos, amores. Então, tipo assim, a gente estar em contato com a natureza realmente regula o nosso sistema nervoso, tá? Sabe aquele papo de tocar a grama com o pé? Assim, nossa, só existir, só estar ali no presente? Tentem fazer isso. Nem que seja 5 minutos por dia. Tentem tomar um solzinho, nem que seja 5 minutos por dia, gente, eu tô falando. Assim, uma vez na semana, nossa, eu vou ali tomar um sol. Vai tomar um sol, amiga. Seu corpo tá gritando por isso. Sua cabeça tá gritando por isso. Entendeu? Porque às vezes a gente tá achando também que a gente tá louca da cabeça e é só uma falta de vitamina, sabe? É só uma falta de alimentação boa, falta de água. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ajudar o nosso corpinho e a nossa mente, tá? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E saibam, muito provavelmente todos eles serão assim, bem soltos, as coisas que vêm na minha cabeça, porque é isso. É assim que eu funciono. A minha cabeça a 500 por hora eu tentando acompanhar ela. Mas também vão ter episódios que eu vou falar sobre um tema específico. Eu tenho muitas ideias anotadas. Então eu vou voltar aqui para falar sobre questões específicas como a escrita, como se autoconhecer, como questões sociais. Gente, sério, vem aí um episódio só sobre uma questão social específica que eu tô assim chorando pra fazer, porque realmente isso aqui não é um triplex na minha cabeça, gente, é um prédio inteiro, assim, tipo,
um dos maiores na minha mente no momento, certo? Que é basicamente sobre como o patriarcado e a misoginia influenciam nas relações sociais, inclusive dentro de relações homoafetivas. Tem tanta coisa pra falar sobre isso, gente. Vai ser incrível. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra nos comentários. Um beijo.